confraternização entre amigos, é na Delírios Pizzaria, tá? E a entrega mais rápida da cidade. Olha aí que delícia as pizzas da Delírios Pizzaria. A entrega mais rápida da cidade é na Delírios Pizzaria. É só ligar aí 997 28 91 98, pedir a sua pizza. A entrega é Já quero agradecer ao Darcy pelo convite de nós estarmos aqui apresentando uma novidade que veio lá de Andradina. Daqui a pouco nós vamos apresentar esse convidado juntamente com o nosso convidado. Estamos aqui na TV Aliança e esse convite, ô Darcy, nós queremos agradecer por esse convite baseado na proposta de estarmos mostrando uma ideia que já está aí funcionando. Então acontece, nós estamos aqui com o vereador, e não precisa de apresentações, que é o vereador aqui, Albecir, e o Albecir está aqui hoje como vereador, que não dá para desvincular essa situação, não é, Albecir? Perfeitamente. E também como jornalista, uma vez que o tema que nós vamos estar apresentando aqui tem tudo a ver também com a situação aí relacionado à política. Estamos com um convidado aqui, já também falando que eu sou convidado aqui, né? O Darcy é corajoso de chamar nós como convidado aqui na TV Aliança. Mas ele convidou, então nós viemos, né, Albecir? Estamos com o Luiz Caio Ferreira, lá de Andradina, juntamente com o Léo, duas aí figuraças muito conhecida em Andradina, filhos de Andradina, e o Luiz Caio Ferreira não requer apresentações aí em Andradina, mas aqui em Castilho nós vamos estar apresentando o Luiz. O Luiz aí é mestre em matemática, professor também, e tem um curso lá em Andradina, do qual o Léo foi aluno lá na eternidade, né, Léo? Eu vou passar a palavra aí para você daqui a pouco para estar falando sobre isso aí. E o Luiz, aí caros internautas, o Luiz, ele está publicando e já está aí à venda um livro, O que aconteceu com as nossas escolas. E aí não dá para saber se é uma pergunta, se é um ponto de exclamação, porque só tem isso no livro. Ô, Bessir, dá um livro aqui para eu, para poder mostrar aqui para os internautas. Esse aqui é o livro do qual o Luiz Caio Ferreira está lançando, então aí já está à venda. Nós vamos falar sobre o tema desse livro, que abrange muito aí alunos e professores e mestres. Nós estamos num tempo hoje, internautas, que a vida está muito corrida e as pessoas elas querem as coisas não para ontem, mas para semana passada. E nessa correria, o Luiz Caio
boa noite para você, boa noite para os professores aqui. Ô Darcy, que estamos aqui ao vivo pela Rádio Aliança, recebendo aqui os professores, o mestre Luiz Caio Ferreira, que publicou esse livro, como já resumiu aqui o Acácio. Agradecer também, viu, Acácio, pelo convite de vocês. Você também de Darcy, aqui na Rádio Aliança, para mim é um prazer. Agradecer e dar uma boa noite aos professores aqui, professor Léo também, né, que estão aqui para poder falar, como o Acácio disse, falou sobre política, né? Eu como vereador, eu estando, né, que a gente está vereador, mas na vida, durante toda a vida, nós estamos sempre na vida política, vida pública. Nós já fomos alunos, no meu caso, já fui estudante, né? E não faz muito tempo que eu me formei na área de jornalismo. E nós estamos aqui recebendo os professores e que vai falar um pouco, o professor Luiz Caio Ferreira, que ele vai se apresentar. Vamos pedir para ele se apresentar primeiro. Ele que é natural de Andradina. Ele falou para mim, eu sou de Andradina, e vou falar um pouco sobre esse livro. E tem muitas coisas relacionadas às políticas públicas, relacionada à questão da nossa educação. Isso que é o ponto primordial hoje, e o ponto mais responsável, obviamente, pela formação de cidadãos, formação de pessoas, de crianças, de adultos, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, que é o primeiro eixo das políticas públicas. Por incrível que pareça, tem pessoas que falam assim, que saúde é em primeiro lugar. Saúde é em primeiro lugar. Não é bem assim. Dentro das políticas públicas, dentro do eixo da Constituição, a educação é em primeiro lugar. E eu gostaria, professores, primeiramente deixar o Léo falar, né? Se apresentar aí, para poder falar O Léo que menos fala, viu? É o Léo que menos fala, mas depois a gente vai... Só que hoje vamos tirar você da caverna, viu? É. Hoje o chicote vai estar pro seu lado. E depois ele vai passar a palavra aí pro professor, que vai falar um pouco desse livro interessante aqui, ó. Mostrar aqui para vocês. Olha só, já estão à venda. O pessoal tá vendo aí? Tá legalzinho? Já estão à venda aí nas bancas de jornais e revistas. Opa, fica melhor. Acho que aqui não, aqui tá melhor, viu, para mostrar. Ali é a minha câmera. Ah, tá, é a câmera. Mas ele aqui, ele tá no... o Albecir ele muda. O Albecir tá misturando assim, aqui é só gravação. Verdade. Ah, então tá. É que tem bastante câmera. Ainda bem que tem mais câmera do que faltando aí, né? Graças a Deus, né? Então, vamos pedir pro Léo um pouco falar aí. E depois o professor Luiz Caio Ferreira, que é mestre em matemática, professor de matemática, vai fazer esse resumo pra gente desse livro e a gente vai debater os pontos aqui. Eu não li o livro ainda, confesso para vocês, pegou de surpresa, mas tenho interesse em ler esse livro, quero conhecer o livro, porque isso aqui engloba políticas públicas, como eu disse. Professor Léo, o senhor, fala um pouquinho aí, se apresenta aí para o nosso público. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Darcy, Albecir, Acácio, professor Luiz Caio. É um prazer estar aqui com vocês em Castilho, na TV Aliança. Estou aqui por um motivo muito simples e muito especial também. Eu fui o primeiro aluno do professor Luiz Caio. Então, o ano era 1995, professor? Ou 94? Isso aí, 95. 1995, eu fui o primeiro aluno dele, de aula particular. Ele me ensinava, na época, matemática, literatura, redação, português, história. Hoje o professor é mestre em matemática, é uma pessoa que é um grande amigo na minha vida e uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pela dedicação que ele teve desde o começo. Desde quando ele começou a dar aula, quando ele começou a fazer o curso dele pré-vestibular lá em Andradina, fiquei em frente ao Álvaro Guião. Então é por isso uma admiração muito grande e é por esse motivo que eu estou aqui acompanhando o meu amigo professor Luiz Caio. Eu sou do segmento óptico, tenho uma ótica na Andradina. E quando o Albecir falou, professor, eu aceitei porque também faço palestras. Então, de uma maneira
professor. Palestrante, né, Acaba na realidade. ensinando, sou palestrante no segmento de motivação, atendimento, vendas, liderança, gestão de pessoas. É um mestre. Então a gente tenta sempre passar algum conhecimento também. Então é um prazer enorme. Então obrigado aí pelo convite. Vamos começar a noite. Ô Léo, antes de passar aí, passa aí o contato da sua empresa lá para Opa, pessoal da ótica? da né? ótica, que tem óculos, não, tá precisando trocar meu óculos aí. Ótica do Léo. Fica ali descendo a Paz Leme. Lembrei dele. Lembrou? Lembrei. Passou no trilho, no lado direito, uma loja azul e amarela. Antigamente era mexicana, uma loja de esportes, lembram? A ótica ela foi inaugurada em 1 de outubro de 2018. Então ela completou recentemente 5 anos. Eu sou do segmento ótico desde 2007, mas no varejo desde 1 de outubro de 2018. Foi quando eu retornei a Andradina, depois de 20 anos fora daqui de casa, né? Morando em Jundiaí, São Paulo, Campinas. E sou palestrante nas áreas de motivação e vendas, como falei agora há pouco. O site é www.leorochapalestras.com.br. Tem o Instagram também, Léo Rocha Palestras. Então é isso, essas são as minhas atividades, né? E nesse caso eu estou fazendo um trabalho junto com o professor, fazendo uma assessoria com ele nesse momento dele de lançar o livro. Previsão de lançamento, né, professor? 15 de maio, então daqui a pouco tempo a gente vai lançar lá em Andradina, todos convidados, obviamente. O livro já está à venda na O Amazon, livro já né? está à venda na Amazon, né, pelo site. E então é isso. Mais alguma pergunta, Casa? Eu que gosto de fazer pergunta, aqui, vamos fazer pergunta aqui. Você não passou para nós a questão do tá tendo desconto lá, né? Tá tendo desconto lá. Ainda pegou um descontinho aí, né, Alcir? Com certeza, economia. Agora é tempos de desconto, economia. Né? Ô Luiz, prazer em ter você aqui, principalmente um mestre. Peraí, deixa eu... Albecir. Tava desligado o microfone, não saiu nada do que nós estávamos falando aí? Saiu? Meu amigo. É o seguinte, prazer ter você aqui. Mas tá dando microfonia aí, né? Abaixa um pouquinho o som aí. Que o Darcy tá preocupado se o som tá saindo, aí atrapalha nós aqui, tá falando, porque sai aqui o eco. Então abaixa o seu celular aí. Senão atrapalha não só nós, mas também atrapalha o pessoal que está ouvindo lá, né? Então, é um prazer ter você aqui, né? Um mestre em matemática. Luiz, apresentações vou deixar por você estar falando, porém, a pergunta que eu já vou arremessar aí para você estar respondendo, o que levou aí o mestre em matemática, que tem ali uma escola, inclusive, de renome. Eu quero que o senhor fale sobre essa escola aí, que inclusive o Léo disse que foi seu aluno lá no tão distante, o que levou o Luiz Caio Ferreira está publicando um livro. E essa é a primeira pergunta, que se o senhor esqueceu, eu garanto que não vai esquecer. A segunda já vai vir aqui também no seu peito. Como está o modelo das nossas escolas, uma vez que o senhor está publicando um livro que também vem trazendo muitas pitadas de crítica sobre o modelo que nós temos. Então, qual é o modelo aí que chega, não perfeição, porque não existe perfeição nesse mundo, mas que chega aí próximo da realidade, do qual nós não só precisamos, mas merecemos em relação ao conhecimento. A palavra está com o senhor, e fique à vontade, só não tira a roupa aqui, pelo amor de Deus. Eu quero primeiramente agradecer a presença, né, pelo convite, eu agradecer pelo convite de vocês, agradecer aos telespectadores que estão nos ouvindo, uma boa noite a todos. E como o Léo tinha dito, a presença dele é muito significativa para mim, porque foi através dele que eu descobri o meu dom. Aliás, às vezes, assim, eu sempre costumo dizer, né, eu sempre pensei que, e acredito que o homem é a soma dos seus relacionamentos, né? A gente pode conquistar tudo na vida, carro, casa, apartamento, mas o que a gente deixa de legado são os relacionamentos que nós criamos ao longo da vida. E esse menino aqui, o pai dele olhou para mim e falou: não, nós vamos contratar você como professor. Eu falei: não, mas não precisa contratar eu como professor. Eu estou aqui, ele é meu amigo, a gente come salgado, toma coca, já tá bom, vamos. Sim. Não, a gente vai adotar meu filho também. A mãe dele, né, a Teca, eu e a Teca queremos que você faça esse acompanhamento com o Léo agora, de reforço escolar,
e nós vamos pagar você, nós vamos contratar o seu serviço. E eu fiquei assim, lisonjeado, né? Pô, não sabia nem que era faculdade ainda. Estava pensando em seguir um rumo na vida totalmente diferente daquilo que eu estou hoje. Talvez eu não me sentiria tão feliz e tão realizado como eu sou como professor. Porque em Andradina, até mesmo Castilho, já dei aula no Armel Miranda há um tempo, não foi assim um período de 2, 3 anos, mas tive uma passagem pelo Armel Miranda, e é gostoso andar em Andradina e as pessoas falam, professor, ô professor Luiz Caio, orgulho, né, gostoso, é muito gostoso, não tem, eu acho assim que não tem coisas materiais que possam compensar isso. E foi meu primeiro aluno, e aí ele falou para um amigo, falou para o outro, e foi, daqui a pouco eu já, né, não conseguia mais tirar essa capa e aí foi para onde eu fui para a universidade, me formei e agora estou aqui, né? A questão do livro, o livro ele é um chamado para a sociedade. O nosso amigo vereador falou o Albecir falou sobre políticas públicas. Aliás, o livro ele tem apenas um capítulo sobre políticas públicas. Eu considero que seria o quê? Uns 20% do livro, 80% do livro é falando sobre modelo de escola, modelo de professor, modelo de aluno. E é para qualquer pai que tenha filhos hoje em escolas públicas ou particulares, matriculados, para poder ler. É um livro fácil de ler. Por quê? Porque o pai hoje, ele precisa saber dos seus direitos como cidadão em relação à educação, tanto público como privado. Não é para atacar ninguém, criticar, fazer movimentos assim militantes, não. É para a gente poder discutir educação, porque a coisa está se tornando, a educação no Brasil está se tornando algo, assim, um problema de saúde pública. Sim. Certo? As nossas crianças estão ficando doentes, os nossos jovens não querem mais saber de ler, não querem mais saber de estudar, e nós estamos criando uma geração de pessoas que não querem mais pensar sobre a própria vida, sobre o futuro. E esse livro ele entra com esse chamado, né? A gente quer uma consciência da sociedade. Aliás, aqui eu responsabilizo muito pouco os políticos, porque as nossas autoridades públicas talvez eles não saibam como resolver o problema. Porque cada ano que passa, eles inventam algo, criam um projeto que, quando vem as avaliações de larga escala, como o PISA, SAEB, parece que não foi feito nada. Então, aqui, o único capítulo é o capítulo 2, que fala de políticas públicas adotadas pós-regime militar até os nossos dias, e fala o que funcionou e o que não funcionou, o que deu certo e o que não deu certo. O resto é sobre a ação pedagógica da escola. Por quê? Tem coisas que nós vamos melhorar na educação sem gastar R$1. É postura, é posicionamento do professor, é posicionamento do diretor da escola, porque nós temos escolas públicas hoje no Brasil que bastou uma ação de liderança e essa escola passou a gerar índices muito significativos. Tá certo? Então nós temos, por exemplo, Costa Rica, por exemplo, que mudou-se, né, a política educacional e passou a ser uma das cidades que apresentou um ranking muito significativo, melhorando a qualidade de vida do professor, melhorando o salário do professor, valorizando a escola, valorizando o tempo dos profissionais, não só do professor, mas da merendeira, né, da inspetora de aluno que trabalha nas escolas. E Costa Rica conseguiu ter um resultado muito significativo nesses últimos anos. É uma cidade do Mato Grosso, que a gente conhece, sim, ninguém ouve falar, né? Mas hoje já é uma cidade, um município que já paga o melhor salário de professor para o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso. E o professor lá está rindo, está sorrindo. E nós temos esse município de Poá, no estado de São Paulo, que também fez uma ação coordenada. Então, às vezes a gente acha que temos que investir muito em educação. E o nosso investimento talvez seja em tempo e energia. Porque se você pegar desde a época do final do regime militar, nós tínhamos 3% de investimento do PIB, e hoje nós estamos com 6,5%, praticamente quase triplicamos o investimento em educação. E os resultados do PISA, que é a avaliação internacional escolar, sempre mostra a mesma coisa. O Brasil não sai. No aspecto geral, o Brasil não sai
da situação, né, de calamidade na educação. E um detalhe importante, as escolas particulares estão entrando nessa crise. E isso por isso que é importante os pais que estão acompanhando nosso programa ter a consciência de que nós precisamos ler sobre educação, precisamos falar sobre escolas, né, sobre professores, sobre o papel do aluno, os deveres, os direitos, porque as escolas particulares estão entrando na dança. Isso não é o professor Luiz Caio que está falando. O SAEB, em 2017, publicou uma pesquisa dizendo que as escolas de elite em São Paulo estão apresentando déficit de ensino-aprendizagem para com seus alunos. E agora o PISA, o relatório do PISA 2023, que até mesmo nas escolas dos ricos, eles estão com dificuldade de ensinar matemática para os nossos estudantes. Então, a crise chegou no andar de cima. Certo? E nessa crise, professor e mestre em matemática Luiz Caio Ferreira, inclusive trabalhei com o pai do Luiz, lá no Tão Distante, uma figuraça, né, gente finíssima, né, eu era militar, tive o privilégio de trabalhar com seu pai, né, aqui no 28º Batalhão da Polícia Militar. Então, já tá ligado aqui? Tá ligado. Então, só quero trazer esse adendo aqui, que trabalhei com seu pai e uma pessoa aí magnífica. Mas, trazendo agora a questão de ensino, professor e mestre em matemática, Luiz. Então, nós temos aí um investimento vamos colocar aqui o governo atual, se ele tem um investimento nos professores em questão de salário e conteúdo. Nós temos investimento em conhecimento para os alunos. Qual é a parceria da família nessa questão? Porque não adianta você ter uma remuneração boa ou ótima para com os professores e todo o valor que se paga para os professores aqui no Brasil ainda é pouco, porque hoje o professor, ele não só tem que passar conhecimento, mas ele tem que passar valores. Muitas vezes ele tem que ser pai desse aluno. Então, o que o seu livro fala sobre essa questão? Uma vez que nós temos aí uma situação de professores ainda mal remunerados, seja em município ou no estado, não é questão que o município está remunerando mal, mas na questão da responsabilidade que esse mestre ou esse professor tem em criar, na questão de estar formando o cidadão. Então, qual é a situação da família? Onde a família fica? Uma vez que hoje nós temos uma situação que o professor, vereador Albecir, ele faz as tripas do coração para estar passando conhecimento para o aluno, mas ele também tem que passar a educação, que são coisas distintas. Educação quem passa é pai e mãe. E num país do qual hoje nós temos aí uma mãe que tem 5, 6 filhos com pais diferentes, é a realidade hoje do nosso país. Nós temos aí homens irresponsáveis que fazem 4, 5 filhos, e esses alunos muitas vezes chegam na escola com fome. Então, a educação quem passa é os pais, e o conhecimento, os professores. Hoje nós temos uma troca de valores muito grande, que o professor ele também tem que passar a educação. Antigamente, o vereador e o pessoal mais antigo, eles sabem, que o aluno ele ia para a escola já educado, ele já ia com padrões de educação vindo de casa, e ai de um professor fazer um bilhetinho para um aluno para entregar para o seu pai, o chicote estralava. Então, a participação do seu livro nessa questão, o que ele vem abordando, o que o senhor vem abordando nessa questão, uma vez que o aluno ele chega muitas vezes com problemas pesados, trazendo de casa, e ele precisa obter o conhecimento, ele não tem nem vontade de obter o conhecimento. E aí nós temos também uma aliada que passa a ser inimiga, que é a internet. O jovem hoje, com 10 anos de idade, já tem um celular na mão. Em vez de ele pegar a internet e esse conhecimento para trazer uma aliada em conhecimento, acaba sendo algo que vai dispersar esse conhecimento, essa vontade de aprender. O conhecimento não acumula espaço. O que o senhor fala sobre essa questão aí, do governo estar dando conhecimento ou não, os professores estarem passando conhecimento? Nós conhecemos muitos professores que são muito responsáveis, ou a grande maioria, né, o vereador? Mas a família,
O que o senhor fala sobre a família, a responsabilidade da família nessa questão? Gostei da pergunta. Gostei da pergunta. Ó, a gente tem que se basear naquilo que dá certo. Hoje nós temos países como a Finlândia, que é o topo da educação internacional, né? Já foi ranking número 1 do PISA. E a gente pega Singapura, Japão, a gente tem que pegar exemplos desses que dão certo. É claro que o Brasil ele está um pouco longe dessas realidades, mas vamos pegar os tempos antigos, né? Nos tempos para trás, no passado. As escolas funcionavam, a família educava seus filhos, o filho já ia moralmente preparado para ter as atividades pedagógicas. E às vezes tinha um ato de rebeldia lá e tal, mas quando o pai era chamado, né, na escola para repreender o mau comportamento do filho, os filhos já tremiam na base. Os valores mudaram, a gente sabe que a sociedade avançou, né, e a sociedade se modernizou. E assim, a escola e a família devem ter um engajamento. O que ocorreu nesses últimos 20, 30 anos foi um desengajamento entre escola e família. Houve uma separação, uma ruptura desse relacionamento, certo? Antes nós tínhamos a escola, né, a escola com a família, um relacionamento mais direto. Hoje, o pai e a mãe, eles têm assim um certo... uma certa aversão de ir na escola, porque vai para a reunião escolar. As mães hoje estão no mercado de trabalho, as mulheres, né, estão no mercado de trabalho, e isso distanciou a família da escola. Bom, eu ouço muitos professores dizer assim, essa frase é comum nas escolas: a escola não é para educar ninguém, a escola é só para ensinar, a educação vem de casa. Eu discordo. Eu acho que a família educa, mas a escola deve reforçar os valores familiares. O aluno sai da casa dele com um princípio, ele tem que chegar dentro da escola e encontrar o reforço desses valores. E essa ruptura que ocorreu nesses últimos 30 anos entre família e escola, a instituição escola, ocasionou esse processo de, digamos assim, um choque cultural, né? Uma inversão de valores. Então, o que nós precisamos fazer? Trazer a família para dentro das escolas novamente. Mas não é através de reuniões, palestras. Por que o meu pai gostava do JBC? Você falou do meu pai fez questão de eu estudar no JBC, porque era uma das escolas top de Andradina. Sim, era elite na época. Exato. Você vê que entre as escolas públicas existiam as escolas melhores. Por quê? Porque lá tinha time de vôlei, tinha time de futebol de salão, tinha fanfarra. Então o pai, era um orgulho para o pai ver o filho desfilar numa fanfarra. Era orgulho para o pai ver o filho jogar no futebol. Meu filho está no futebol do salão da escola. Eu vou lá, vou torcer, e você via aquele pai ali na beira da quadra torcendo. Isso fazia com que as famílias se engajavam. Os eventos culturais, esportivos que se perderam ao longo dos anos, tirou a família de dentro das escolas. Então, esse engajamento a gente precisa resgatar. E nós não vamos resgatar com reuniões pedagógicas. Eu chamar você na escola para poder falar mal do seu filho, que seu filho está se comportando mal. Nós precisamos criar um vínculo entre famílias e escolas para que essa relação ela se restabeleça. E aí, quando essa relação se restabelecer, a gente pode começar a entender um pouco o que as famílias desejam e o que a escola espera desse filho quando ele sai de casa e vá, né, qual tipo de comportamento. Você falou da questão da desvalorização do profissional. Professor sempre ganhou mal no Brasil, Acácio, sempre. Desde 1930, quando o Levi Strauss veio fundar a USP aqui, ele mesmo deu uma declaração pública dizendo: olha, vocês pagam salários de fome para professores aqui no Brasil. Vocês não vão conseguir avançar na educação com isso. Só que antes, no meu tempo, quando eu estudei do JBC, né, que eu frequentei o Álvaro Guião, na década de 80, o professor ele tinha o respaldo moral da sociedade. Ele tinha um respeito. Hoje você vai em Andradina, pergunta o nome de um professor de português. Você não consegue. Lá em Andradina nós tivemos a família Macerô, que foram excelentes professores. Família Fermini, excelentes professores de História e Geografia.
Josefa Espazapan. Exato. Hoje a gente não consegue mais falar o nome do professor. Você sabe o nome do cardiologista. Sim. Você sabe o nome de um fisioterapeuta, mas de um professor você tem que pensar. E tem pais que têm filhos matriculados na escola que não sabem o nome do professor de português do filho dele. Então, por quê? Houve essa ruptura. E o professor, ele não perdeu só salário, porque salário ele perdeu o respeito moral, o respaldo moral educacional que ele tinha. Entendeu? Então eu acredito que essa ruptura entre sociedade e escola que se deu nesses últimos 40 anos é que ocasionou essa deterioração de valores, né? Às vezes o professor dá uma nota vermelha para o filho, porque ele não conseguiu estudar, o pai vai lá e brigar com o professor, né? Isso a gente tem que falar. Acontece muito, eu passei por isso. Esculambachar o professor, porque você deu uma nota vermelha para meu filho, porque existem esses questionamentos dentro das escolas hoje. E antigamente, como é que era? Você tirou nota vermelha, você vai estudar, você vai sentar, você vai se matar, ralar de estudar para poder tirar nota. E Então, cortando o Albecir, já cortando, não querendo cortar, eu vou passar a palavra para o senhor. E essa situação de nós termos aí a nossa pátria educadora, que é o modelo, queira ou não, de política atual aí, que nós temos, né, que é a pátria educadora, que quer implantar, se já não está implantada, que é o aluno não ter essa responsabilidade de ter que adquirir uma nota, mas o professor passar todos sem ter a questão do mérito, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso aí, que está relacionado à política. Então, quando se fala em educação, a política tem tudo a ver. Hoje nós temos uma política que, quando eu falo hoje, é lá do tão distante também. Porque quando se fala hoje, nós vamos estar colocando a culpa aí no presidente Lula, e o modo operante da esquerda está colocando, ou a responsabilidade dela está colocando aí a valorização à educação. Quando se fala de política, eu não estou me referindo a um partido político, mas a situação dos governantes, seja de esquerda e de direita, há um interesse dos governantes que o seu país venha a ter gente que tem conhecimento, que tem realmente estudo, que conheça os seus direitos e deveres? Obrigado pela pergunta, estou gostando. Você está fazendo umas perguntas que... primeiramente, vamos entender como que esse processo que está hoje, né, ele se instaurou nas escolas, tá? Não sei se você se lembra, até 1993, 94, nós tínhamos as maiores taxas de reprovação escolar do mundo. Sim. As maiores taxas de evasão escolar, certo? Então isso era péssimo no país. Nós tínhamos 36% de analfabetismo, nós chegamos a ter 40% de evasão escolar, porque as crianças saíam das escolas para poder trabalhar na colheita de algodão, para poder trabalhar na construção civil, certo? E o que aconteceu? Em 1996 nós tivemos uma reformulação da LDB que instaurou dentro das escolas o regime de progressão continuada. A progressão continuada, ela foi bem vista e bem avaliada pelos maiores especialistas do Brasil em educação, que não esqueçamos disso. Tá? Que não esquecemos disso. E esses especialistas endossaram a progressão continuada. E quando ela entrou da primeira série até a oitava série, que seria, né, primeiro ano ao oitavo ano hoje, certo? A progressão continuada, quem articulou, né, na época, os intelectuais que articularam a formulação da LDB, que impactou com a progressão continuada, eles disseram que o sistema precisaria ser reformado ao passar dos anos. E aí nós chegamos num período ali com 8 anos, inclusive tem um artigo do promotor Pisciani aqui no Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo foi o primeiro a adotar a progressão continuada, não são todos os estados da federação, tá? O Estado de São Paulo foi o primeiro e foi o primeiro a sentir esse reflexo. E pediu retratação para o governador, ficou por isso mesmo. E o que aconteceu? Depois, futuramente, ali do ano 2006,
abaixou o ano, né? Assim, o ano da progressão continuada, que era da primeira série até a 8ª série, caiu do 1º ao 5º ano, foi criado o 9º ano, um ano a mais, escolar, e aí nós ficamos com 5 anos de progressão continuada. Só que se você pegar todas as escolas hoje, até o ensino médio está trabalhando sobre o regime de progressão continuada. Sim. Por quê? Antigamente, como é que era? A minha mãe sabia o quanto que eu precisava de nota para passar. Ó, você não pode ficar mais que 3 disciplinas de recuperação, senão você vai reprovar direto. Você tem que tirar 12 pontos, né, 4 Cs, né, 4 notas azuis durante o ano. Minha mãe sabia de cor salteado do que eu precisava tirar de nota para poder passar de ano. Hoje a participação da sua mãe ali. Exato. Hoje é nebuloso, os pais não sabem. E as escolas, tanto públicas como particulares, não têm mais a ousadia de reprovar um aluno. Porque eles podem sofrer sanção da delegacia de ensino via recursos de pais e mães que questionam, né, a validade das escolas hoje. Esse é o grande problema. Mas vamos falar um pouquinho mais de progressão continuada. O modelo antigo também não era bom. Por quê? Porque o modelo antigo, o aluno reprovava só em matemática, mas ele tinha nota em português, ele tinha nota em geografia, ele tinha nota em história, ele tinha nota em educação artística, e no outro ano ele tinha que, por conta da matemática, ele tinha que fazer tudo outra vez. Isso era péssimo no país, e o país acumulava reprovações. Você ia no 11 de julho, à noite, chegava lá, 11 de julho tinha 10 quinta série, eu lembro como se fosse hoje, que é o Zoraide de Carvalho hoje. Chegou a ter 10 quinta série. Da quinta E para frente, era sala só de alunos repetentes. Você ia ali, tinha alunos com 15, 16 anos na quinta série. Hoje, todo aluno está na idade certa, certo? Com o tempo de escola correto. Então, um aluno que tem 14 anos hoje, você pode encontrar ele no 9º ano, no 8º ano. Isso deu uma previsibilidade de gastos públicos na educação. Porque você, imagina, você fica reprovando por conta de uma matemática. E sem falar que a gente tinha professores que usavam também, usava isso como arma. Né? E eu já vi alunos reprovar por meio ponto em matemática e no outro ano tem que fazer tudo outra vez. Então nós precisávamos de um modelo que adequasse as exigências, né? Agora, o que está acontecendo hoje é que, se nós olharmos o perfil do funcionamento das escolas, e os pais que têm filhos em escolas particulares precisam ficar atento de como essas leis, de como essas regras afetam a escola do filho dele, porque está afetando. Ele está pagando escola particular, está pagando aula particular, está pagando curso de redação, está pagando curso disso, uma série de coisas, e não está surtindo os efeitos desejados. É interessante ele saber que, por mais que as escolas aplicam provas, por mais que as escolas elas avaliam o aluno, parece que, assim, no mear da fritada dos ovos, a coisa parece que é meio empurrado, assim, então o aluno ele não tem o conhecimento básico e vai passando e tal. Eu não gostava do modelo antigo, tá certo? Não gostava, fui um reprovado nas escolas, eu reprovei também na 8ª série, por conta da matemática e das ciências, não tem vergonha de falar isso. Também. E o modelo também que está aí também não é bom. Por quê? Porque tirou da responsabilidade do aluno o dever cível de estudar, de se dedicar. Se você dá Bolsa Família, se você dá alimentação adequada, se você paga alguma coisa, essa família recebe benefício. Se educação de qualidade é um direito do cidadão, estudar deve ser um dever cível. E nós precisamos cobrar mais e exigir mais dessa molecada. Não nos moldes antigos, mas a escola precisa voltar a ter as suas exigências mínimas, para até mesmo para que o professor possa ser respeitado em suas ações, entendeu? Então eu acredito muito nisso. Eu, assim, fazendo um resumo aí, a gente nota o seguinte, falando sobre o contexto aí da família, né, voltando lá no princípio ali da pergunta do Acácio, falando sobre o contexto da família hoje com a escola. No seu ponto de vista, o que é necessário para melhorar esse aspecto? E sobre também a questão, ao mesmo tempo eu faço outra pergunta. Como que a escola, por exemplo, hoje, muitos alunos, pais hoje reclamam muito
da questão das estruturas das escolas. Não é só a estrutura física ou atividades, mas do aspecto em geral, para receber tanto a família, que existe hoje, os governos, né? Tanto esquerda como direita, não é falando desse aspecto, mas de forma em geral, como que as escolas, qual que é o modelo assim que hoje, no seu ponto de vista, se encaixaria com os investimentos que o nosso país pode oferecer? Boa pergunta. É assim, nós precisamos primeiramente, nós aprendemos, vamos falar de aprendizado, tá? Que é o objetivo principal de toda a escola. O que você quer que o seu filho seja ou tenha quando ele sair aos 18 anos da escola? Você quer que ele leia corretamente? Que ele seja capaz de interpretar a realidade ao qual a gente vive de forma correta? Que ele saiba raciocinar e pensar sobre os problemas que envolvem não só a cidade dele, que ele seja cidadão. E o que é ser cidadão numa sociedade tecnologicamente, cientificamente avançada, que muda, né, constantemente. Esse é o primeiro, a primeira situação que a gente tem que pensar. Então, o que eu quero que esse jovem seja como cidadão? E aí é o primeiro ponto. Só que, em termos de ensino-aprendizagem e engajamento das famílias na escola, nós não vamos conseguir fazer isso sem relacionamentos. A primeira coisa que precisa existir na escola, a escola precisa ser um espaço de relacionamento. Maria Montessori completou agora, acho que 100 anos, né, da sua existência. Tem vários documentários. Maria Montessori, o que ela falou há quase 100 anos atrás, está valendo para os dias de hoje. Como que eu coloco uma criança dentro de uma escola? Ela tem que se relacionar. O principal objetivo do ensino-aprendizagem é aprender a se relacionar. Então, nós vamos criar um espaço escolar na parte infantil, na educação básica, né, ali, onde as crianças primeiro aprendem a se relacionar. E os relacionamentos dentro das escolas ficaram perdidos, tanto por parte do professor. O professor não tem mais relacionamento com o aluno, o professor está lá, é um mero transmissor de conteúdos, e o aluno assiste passivamente as suas aulas, copia o que ele passa e está tudo certo. Então, toda essa política que nós temos hoje, que derrubou a qualidade de ensino na educação, elas foram criadas com o objetivo de combater a evasão escolar. Evasão física. Então, se antes nós tínhamos a evasão física escolar, hoje as crianças estão na escola, estão presentes, né? Até porque ontem saiu o dado do IBGE mostrando que nós temos apenas 92% da população está alfabetizada. Então, nós temos apenas 8% de analfabetos no Brasil, aproximadamente, contra 36% que era em 1996. Então, houve um crescimento. Só que se antes nós tínhamos a evasão física, hoje nós temos a evasão mental escolar. O aluno está presente, mas a cabeça dele não está dentro da escola, ele não está engajado. Vai com fone de ouvido, vai com o celular, muitos dormem dentro da sala de aula. E aí você pega uma faixa de 20% hoje dentro da escola. Isso é pública e particular, não tem diferença, é comportamento isso. Que está engajado com os estudos, quer alguma coisa, tem uma perspectiva. Os demais estão ali presentes, faz o que gosta, e aquilo que não gosta descarta, então ele é muito seletivo. Então, a primeira coisa que nós precisamos resgatar, relacionamento aluno-professor precisa ser resgatado, relacionamento família com escola precisa ser resgatado. Aí você falou do espaço escolar, da infraestrutura. Por exemplo, a Escola Álvaro Guião hoje, ela é a escola que tem maior número de eleitores. Vocês estão falando de política aí, tá? Leitores em Andradina. Eu tenho esses dados porque ele foi tema da minha dissertação de mestrado. Que legal. Foi coletado esses dados. Álvaro Guião, Andradina, é a escola que tem maior número de estudantes leitores. E alunos de Caxias. A tiragem de livros da biblioteca, hoje nem se fala mais biblioteca, é sala de leitura.
é de 400 a 600 livros por mês. Aí nós tínhamos escolas particulares que tinham bibliotecas com ar-condicionados, né, todos os livros e tal, e a gente via tiragens pífias de livros, 30, 40 livros por mês. E o que o Álvaro Guião tinha de diferente das outras escolas? Aí nós vamos ver. Foi uma escola que de 2012 a 2017 teve uma oficina de teatro, né, onde os alunos, comandado pela professora Lúcia Helena, pela professora Márcia Pistilli, desenvolveram uma companhia de teatro. Eles faziam apresentação não só nas escolas, mas em toda a região, tá certo? A sala de leitura foi transformada num espaço onde tem, agora nós vamos fazer o folclore brasileiro, mês de agosto, mês do folclore, e toda, era uma sala de aula, um cubículo, que cabia 40 alunos. Eles decoravam com chapeuzinho vermelho, decoravam com saci pererê, entendeu? Então, há um estímulo à leitura. Então, não basta fazer investimento em infraestrutura se não houver o estímulo, o gatilho que faz com que o aluno ele vai ler, com que o aluno ele se interesse, né? Se interage. E isso se faz como? Relacionamento. Eu vi a Márcia Pestino, uma excelente professora, está lá comandando a sala de leitura até hoje, já faz 10 anos que ela está ali, vestida de chapeuzinho vermelho. Aí alguns professores, fazendo graça e tal, mas surtia efeito, porque a molecada ficava, legal, professor e tal, e ia para a sala de leitura e já se interessava e pegava livros e assim por diante. Então, eu penso o seguinte, que esse resgate ao relacionamento, professor com aluno, família com a escola, vai ser primordial para os próximos anos para salvar a educação no Brasil. E isso não custa nada. É zero investimento. Porque se o pai está vindo dentro das escolas interessado pelas atividades pedagógicas, o que está acontecendo com o meu filho, o que está acontecendo com o professor, aí a gente começa a avançar. Então, sem custo nenhum. É que eu ouço realmente dos próprios pais, né? Dessa relação da escola com a família. E hoje isso se perdeu muito ao longo dos anos, né? E outra coisa que ele falou super interessante é a questão das atividades. Que hoje o aluno ele vai para a escola, ele não só quer ver só o quadro negro e o professor passando conteúdo. Então ele quer outras atividades, ele quer uma diversificação, principalmente hoje, nesse mundo tecnológico. Exatamente. A tecnologia ela ajuda. Ajuda. Mas assim, se você deixar solto, é aquela história, se você vai num bar onde só tem Coca-Cola, você vai beber Coca-Cola. Sim. E, entendeu? Se você dá um celular pro seu filho e não dá outras propostas para ele se divertir, basta ver nas festas. Quando tem pula-pula, a criança larga o celular e vai correr lá com os outros do pula-pula. Verdade. E falar que o celular tira. Não, é que nós estamos dando como única opção para as nossas crianças, os nossos jovens, o celular e a tecnologia. Eu acredito nisso. Estamos aqui com o professor e mestre em matemática Luiz Caio Ferreira, que está trazendo aí a publicação do seu livro, que já está à venda, e ele vem trazendo nesse livro conteúdos que vêm de encontro ao que a sociedade moderna não só quer, mas está precisando. Professor, nessa questão aí que o senhor está apresentando, na relação do livro do senhor trazer aí um novo modelo ou um engajamento, como o senhor mesmo disse, que o livro do senhor vem trazendo um engajamento, não somente do aluno para obter o conhecimento, mas também da família na participação do conhecimento desse aluno. Hoje, o senhor acredita que a família está dando muito poder para a sua prole, para o seu filho, uma vez que o senhor mesmo comentou que os professores hoje, eles pisam em ovos em relação da cobrança da família quando um aluno tira nota vermelha ou qualquer reclamação que o aluno, quando chega em casa, como o filho apresenta dentro de casa, os pais eles não querem saber se o filho está com razão ou se não está com razão. Ele chega lá, ele traz praticamente o paraíso, para não falar outra coisa, nessa escola, em relação a qualquer advertência que esse aluno recebeu,
os pais, eles estão dando muito poder para os seus filhos, e esse poder que se dá para os filhos é também em relação que esses pais não têm muito estudo? Cássio, vamos ser sucinto na resposta. Primeiro, todo professor, toda unidade de ensino tem que cumprir as exigências do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? O professor, no relacionamento com o seu aluno, ele não pode ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá, é claro, toda criança e todo adolescente não pode ser exposto a situações que constrange, que o envergonha, entendeu? Então, são coisas claras que estão ali. E às vezes, eu acho que por modelos antigos educacionais, o professor, às vezes, ele abusa um pouco, ele ultrapassa essa linha. E aí o filho chega em casa, né? O pai e a mãe, com todas as prerrogativas da lei, com seus direitos e seus deveres, vai em cima do professor e a lei valida isso. Certo? Agora, o que muda, o que melhora isso para a gente poder, é o relacionamento família e escola. Existe o distanciamento. Que é o engajamento que o senhor vem falando. Exatamente. Então, o pai, ele chega, se o seu filho chega em casa chorando, a primeira coisa que você quer saber, porque, o que está chorando? Ah, a professora falou tal coisa, você já... Não é? Agora, vamos lá atrás. Quantos pais de alunos hoje que estudaram no nosso tempo e que foram reprovados por meio ponto dessa matemática aí, 1, 2, 3, e às vezes pediu, pelo amor de Deus, professor, pelo amor de Deus, é meio ponto, você vai me reprovar, eu vou ter que fazer tudo de novo, professor. O professor ia lá e... Esses pais hoje não querem isso para os seus filhos. É bom que os professores entendam isso, que não é uma vingança da sociedade. É porque lá atrás houve também abusos. E hoje a sociedade, ela não permite, você não permite que o seu filho chegue em casa chorando porque o professor falou que ele é burro dentro da sala de aula. Então nós temos que entender, é faca de dois gumes, tem os dois lados da moeda. Eu entendo que o professor, ele ficou desprotegido com as regras que colocaram dentro das escolas, o professor ficou desarmado, desprovido, mas também existe uma exigência da sociedade para com a postura do professor. Então o que nós precisamos fazer? Primeiro, resgatar o relacionamento. Para resgatar esse relacionamento, que tipo de relacionamento que eu tenho que ter com os alunos e que tipo de relacionamento que a escola vai ter com a família? Aí entra a formação do professor, que é uma coisa que eu bato na tecla, certo? A nossa formação hoje, livre-docência no Brasil, ela é muito precária, ela é muito ruim. Por quê? Porque ela não ensina o professor a ensinar a dar aula. Então, eu vou dar aula em Castilho, no Almir Miranda, né? Como que eu vou ensinar logaritmo dentro da realidade daquele aluno para aqueles, né, garotos que estão lá? Então, a gente tem que partir da realidade do aluno e trazer ele para a realidade do conhecimento, e não o contrário, eu querer empurrar de goela abaixo. Então, eu acredito muito nisso. E isso se faz com construção de relacionamento, e nós precisamos melhorar a formação dos nossos professores, porque a maioria dos cursos de licenciatura plena ensina a matemática, mas não ensina, como que você vai ensinar isso? Olha, tem um aluno seu lá que ele é péssimo em matemática, ele tem déficit de atenção. Como é que você vai abordar esse assunto com esse garoto, com esse adolescente? Tem um aluno seu que falou que não gosta de matemática. Como é que você vai abordar esse assunto de tal forma que você crie uma ponte para que ele possa, porque não é questão de gostar, você só gosta daquilo que você não entende. A partir do momento que você começa a entender, que você começa, por exemplo, eu não gostava de dirigir, porque eu tinha medo de bater o carro, eu fui aprender a dirigir com 36 anos de idade. Aí depois que eu aprendi, eu vi como que é gostoso dirigir e passei a gostar. Então, na estrutura de ensino-aprendizagem também é assim. A gente fala assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Claro que o aluno, por afinidade e habilidades e competência, ele tem mais afinidades com determinadas disciplinas e menos habilidades com outras. Aí eu sou a favor de 5 modelos de escola hoje no Brasil. Nós precisamos ter 5 modelos, não é um só. O Brasil é uma extensão territorial muito grande. Para o ensino médio, já poderíamos ter 5 modalidades de escolas que atendessem 5 perfis de alunos. Entendeu? E, queira ou não, nós temos um Brasil dentro de vários outros Brasils, né? Exatamente.
vários outros países, né? Cada estado tem sua cultura. Isso, exatamente. Na página 205 ali, você falou, a gente está falando bastante aqui dessa relação, né? De família com escola. E eu achei super interessante, porque a gente vivencia isso aqui muito nos dias atuais. Nós temos escolas estaduais, aqui em Caxias tem 2 escolas estaduais, Armel Miranda, Escola Dário Geométrica. E inúmeras escolas aí municipais, né? Das relações familiares e seus impactos na vida dos jovens estudantes. Aqui trata muito, não li o livro ainda, mas acho que deve falar muito em relação a essa questão de hoje, né? Tecnologia, comportamento do aluno, né? Do estudante, a relação dele em casa também com a escola. Como que você resume tudo isso aí? Primeiro que todo problema educacional ele está inserido num problema de sociedade, tá? Então, por exemplo, em países onde a educação melhorou, como Portugal, Singapura, Coreia do Sul na década de 70, 80, teve um avanço educacional. A Alemanha recentemente teve um susto com o PISA aí, que eles ficaram falta de professores na Alemanha. Caiu do ranking. Certo? Essas sociedades, vocês vão perceber que eles têm muito mais consciência educacional do que nós. É bom que saiba disso. Então, aonde a sociedade civil reagiu, né, onde as pessoas reagiram, exigindo uma educação de qualidade, foi aonde os países onde a educação realmente melhoraram. Agora, veja bem, o grande problema é que a gente está esperando entrar um presidente novo, entrar um cara que vai resolver o problema. Não vai. A escola é da família, é a única instituição. Por exemplo, o hospital não é da família, porque o hospital é uma parte científica, é médico, tem todo o corpo técnico, eu não posso ir lá, né? Agora, a escola é o único patrimônio que a família tem, a escola e a igreja, né? Que uma parte do conhecimento onde as pessoas também trocam, né? Formam relacionamentos aí. Mas a escola, em termos públicos, né? Na laicidade do Estado, a escola ela é um patrimônio da família. Enquanto nós cruzarmos os braços e achar que são as autoridades públicas que vão resolver o problema, nós não vamos conseguir. Porque eu acredito que as nossas autoridades públicas elas já estão ultrapassadas nesse meio. Sim. Porque nós temos aí governadores que foram eleitos, reeleitos, presidente reeleito, eles já não sabem mais o que fazer para resolver. Então, cabe a cada cidadão brasileiro, eu, você, ele, né, criar uma consciência educacional e entender que a educação vai melhorar o nosso país. Certo? A educação vai melhorar o nosso país. Ela vai melhorar todos esses problemas políticos, todos esses problemas de conflitos que nós temos hoje. O que vai restabelecer o equilíbrio é a educação. Se a nossa sociedade acreditar nisso e começar a exigir que escolas de qualidade, né? Por exemplo, fala-se muito em escola em período integral. Eu não acredito nisso. Isso que eu entrar esse ponto depois. Eu não acredito. Você sabe por que eu não acredito? Porque nós aumentamos. Nós saímos de 1996, 180 dias letivos. Em 2002, nós já estávamos com 200 dias letivos dentro da sala. Então, aumentamos 20 dias. Depois, fomos para 220 dias letivos, né, do ano, dentro das escolas, e mais um ano. Criamos o 9º ano. E aumentou o número de horas, né? Aumentou o número de horas, a carga horária. A carga horária do professor. E agora fala assim, escola em período integral, achando que isso é um problema, porque o pai... Que eles falam que vai combater a evasão escolar, né? Mas a questão é que a evasão escolar já não é mais um problema. Por quê? Porque o Estatuto do Menor do Adolescente já pune o pai que não mantém o filho nas escolas, matriculado na escola. Então o pai tem o dever de matricular o seu filho e manter o seu filho na escola enquanto menor de idade, até a conclusão do ensino médio. Então eu acho que essa questão da evasão escolar física, eu acredito que a gente já ultrapassamos esse problema. O que nós precisamos é ter estudantes que gostam de estudar, que gostam de ler, que se interagem com essa escola para aprender de fato. Para ter o aprendizado e o conhecimento de fato. Mas o aumento da carga horária também não deixa ele mais cansado, o aluno mais... Sim, é mais tempo de escola fazendo a mesma coisa. Por isso que eu falei sobre métodos tradicionais. Você está falando de metodologias.
método tradicional de ensino. Giz, lousa, professor, material didático. Você acha que tem cabimento hoje um professor de história, muito respeito aos professores, Todos. mas certeza. a era digital que nós estamos hoje, o conhecimento cabe numa palma da mão. Falar que o Renascimento aconteceu na Itália, o aluno está aqui, ele clica. Então, nós precisamos dessa interação melhor com a disciplina, com o professor, para estar explorando mais essa questão do conhecimento. E aí você pega lá atrás Jean Piaget, eu concordo com Piaget, ele dizia o seguinte, que não vamos construir educação sem a atividade pensante. Então, hoje, nas escolas, tudo está muito mecânico. Então, quando você pega um padrão de escola única para 4,5 milhões de habitantes num país de 8 mil quilômetros quadrados, 8 milhões de quilômetros quadrados, você está padronizando, você não está diferenciando esses estudantes. Ou a mesma matemática que você está dando para um que não tem essa habilidade, que não vai desenvolver isso de forma exponencial, você está dando para o outro que tem essa capacidade. Então, por isso que eu acredito nessa questão da diversificação dos modelos escolares. A gente já precisaria e essas escolas, esses modelos para o ensino médio, ele daria uma melhor direção para esses alunos. O senhor apresenta aí na proposta do livro o que aconteceu com as nossas escolas. Seria aí mais uma forma lúdica, onde poderia explorar mais o conhecimento do aluno. Se ele é bom em matemática, se trabalharia mais nesse contexto. Exatamente. Ou se investiria mais em um aluno que seria bom aí relacionado à mente voltada a humanas. Habilidades e competências, Acácio. Habilidades e competências. Uma vez eu participei de uma reunião pedagógica e é chique. O supervisor de ensino chega na sala e fala que vocês têm que desenvolver habilidades e competências. Aí eu perguntei, mas o que eu vou dar? Tá, eu vou trabalhar esse conteúdo aqui. O que é habilidade, o que é competência dentro do contexto? Ele não sou mesmo, supervisor de ensino. Por quê? Lê, teoria, habilidades e competência. O que é habilidade e competência? Por exemplo, eu posso ter uma grande habilidade matemática, mas não ter competência para dar aula. Você não viu isso? Pô, aquele professor sabe muito mais para ele, porque a didática dele, porque a habilidade é o que você tem de conhecimento que você adquiriu, certo? A competência é se você tem competência para fazer uma determinada ação ou não com isso, tá certo? Uma atividade ou não, exercer uma atividade ou Tá me entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Então, é mais ou menos isso. Eu posso ter habilidades matemáticas, mas não ter competência nenhuma para ensinar. Eu ser um escritor, que eu escrevo um livro de matemática muito bem, e as pessoas leem meu livro, aprendem com o meu livro, mas na hora que eu vou numa sala de aula na frente de 40 alunos, eu gaguejo, eu não consigo. Essa é a diferença. Então, um aluno que tem habilidades matemáticas, ele não pode estar inserido num contexto escolar onde isso não é passado para ele. Por exemplo, uma aluna minha chegou essa semana, nós estávamos conversando sobre isso, e aí ela falou assim, professor, na escola pública não tem talentos em matemática, eu não vejo. Eu falei assim, você não vê porque a escola não conseguiu despertar isso. Tem muitos, eu mesmo já identifiquei vários talentos em matemática dentro da escola pública e dentro de várias escolas particulares onde eu passei. Acontece que não existe trabalhos para aflorar essa habilidade no aluno, despertar nele o desejo de trabalhar isso e aperfeiçoar isso nele. Tá certo? Então, é bom que saiba disso. Nós temos muitos talentos que estão sendo jogados pelo ralo, dentro das próprias escolas e estão se perdendo. Porque não tem esse despertar neles, então. A questão é difícil para um jovem de 14 anos ter um despertar de que ele é bom em matemática, de que ele é bom em ciências. Isso quem direciona é a escola. Sim. Não é verdade? Por exemplo, o futebol mesmo, para mim, os nossos atletas deveriam sair de dentro das nossas escolas, de dentro das nossas universidades, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Inglaterra, como acontece na Alemanha. Aqui o moleque começa a 14 anos a jogar bola, já pega ele, manda ele para a Espanha, manda ele para não sei para onde, e a gente já não vê mais.
Então, a gente precisa desse reencontrar novamente, família, escola, esse relacionamento professor-aluno, porque esse relacionamento permite o professor identificar esses talentos, identificar essas habilidades escondidas, e tem muito aluno bom em matemática. Você nem imagina, você olha assim, você pensa que ele não sabe nada e ele tem esse talento escondido. Estamos aqui na TV Aliança, agradecendo aí de antemão ao Darcy por esse convite, um convite inclusive arriscado de chamar aqui o jornaleiro juntamente com o Albecir, o vereador Albecir, e estamos aqui com a presença ilustre do Luiz Caio Ferreira, que está lançando aí a publicação de um livro, O que aconteceu com as nossas escolas, e também com a presença ilustre do Léo. Luiz, o senhor deve ter conhecimento aí que saiu agora um dado importante, que as empresas elas não estão querendo contratar profissionais da geração X e Y. O senhor tem esse conhecimento aí, e essa questão de não querer contratar essa juventude, que muitas vezes tem o conhecimento, são bons profissionais, estão saindo aí com a cabeça cheia de novidades, mas eles não conseguem interagir na empresa do qual a proposta é para contratar os mesmos. E o que acontece? Hoje nós temos aí uma geração, segundo os dados, que você não pode, ao menos, olhar diferente, que ela já se sente toda melindrada e derrete como gelo. Essa falta de engajamento dos pais dessa geração, dessa parceria, juntamente com os mestres, com os professores, essa situação está fazendo com que esses jovens, eles podem se dizer aí uma juventude mais fraca emocionalmente falando. Seria esse o caso aí da família estar mais ativa, mais presente nesse engajamento? Porque esse dado aí o senhor tem conhecimento, né? Sim, inclusive no comércio, Andradina. Comerciantes estão com dificuldades de fazer contratações na faixa etária dos 14 aos 24 anos, aos 30 anos, porque o nosso jovem atual, ele não tem concentração, ele não tem percepção, ele está disperso, o tempo todo no celular, ele não... Você dá um curso de capacitação, ele absorve 30% do que o curso propôs a ele, e tudo isso cai na malha educacional, educação da família, educação escolar, certo? Eu sou um defensor do quociente de inteligência emocional dentro das escolas, certo? Mas assim, não é ir lá colocar psicólogo para fazer palestra, não. Toda disciplina pode trabalhar o QE, o quociente de inteligência emocional. Porque eu falo em matemática, mas eu posso explorar a paixão pela matemática. Então, o que acontece? As escolas impactou na vida do aluno quando tirou as exigências dele e a responsabilidade dele pelo seu autodesenvolvimento. A progressão continuada trouxe isso. Porque hoje, não, mas no ensino médio pode reprovar. Tenta. Imagina você, dono de uma escola, você vai lá e o aluno, ele não fez nada, né? Inclusive, tem até uma história interessante. Uma vez eu estava num conselho de escola aí, que eu passei por várias escolas aqui na região, e aí a diretora falou, gente, só reprova quem estourou em falta. Eu falei assim, mas, diretora, ele não entregou nenhuma prova, só dormiu, entregou todas as provas em banco de português, de matemática, história. Não, nós não queremos problemas. Reprova só quem estourou em falta, porque aí a lei nos garante. Então, nós estamos partindo do princípio seguinte, que a educação vai mal, então a culpa é do governo, são dos professores, é da escola, e o aluno, nada, o aluno ele não tem essa responsabilidade, certo? Então nós precisamos fazer essa transferência, parte dessa responsabilidade para o aluno. Você tem uma escola, você tem um dever cível e você tem que garantir o mínimo para o seu conhecimento, certo? E a gente vê assim, por exemplo, uma das coisas que eu vejo engajado é o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Quando você pega assim, eu tive a oportunidade de dar aula em 2015 no Álvaro Guião no EJA à noite, fiquei uns
6 meses lá dando aula para umas senhoras assim de 60 anos. Nossa, e elas, era até chato, porque elas corriam atrás dos professores do corredor, ô professor, me explica isso aqui, uma vontade de aprender, um desejo de conhecimento gratuito. Não é porque vai prestar vestibular, não é porque vai prestar o concurso público, mas é porque queria Pela saber vontade mesmo, mesmo, pela vontade mesmo, porque não teve oportunidade lá atrás. Então eu acredito no seguinte, que nós precisamos responsabilizar essa molecada. Eles estão com um quociente de inteligência avançado, mas muito pouco explorado, né? Nós temos muita meninas e meninos com um grau de criatividade muito grande, mas está solto, está disperso. Por quê? Porque nós não temos um dispositivo, ferramentas dentro das escolas para poder trabalhar esses gatilhos neles, entendeu? Então, e a questão da responsabilidade, volto a frisar, precisamos responsabilizar os jovens pelo desempenho deles, né? Porque fala-se muito, né, em meritocracia, mas dentro das escolas essa meritocracia não existe. Inclusive tem até depoimentos de bons alunos que dizem que estão desanimados de estudar porque eles se esforçam, e vai lá ver o boletim, ele tem a mesma nota que o outro que não faz nada. O professor está aqui, que é o Luiz Caio, apresentando o seu livro e o conteúdo desse livro. E, professor, essa falta de cobrança faz com que esse aluno ele não venha desenvolver a sua expertise e acaba desenvolvendo a sua esperteza, que é burlar o sistema, ou nem precisa burlar, uma vez que o sistema está aí aberto. Se você quer estudar, fique à vontade. Se você não quer estudar, também fique à vontade. E isso acarreta nessa questão que os pais precisam entender. Quando esses pais eles não cobram os seus filhos ou não deixam com que o sistema educacional cobre de acordo os seus filhos, ou o seu filho ou filha, acarreta nessa situação aí das empresas hoje não quererem contratar uma geração que, segundo os dados, é uma geração que não aguenta pressão, não aguenta não aguenta o contraditório, e porque sempre teve ali na sua defesa os pais. Mas quando esse jovem ele sai para o mercado de trabalho, e muitas vezes com conhecimento, não com a experiência, porque não dá para adquirir experiência com a tenra idade, mas com um conhecimento, vem a pressão, e pela essa falta de cobrança dos pais, ou dessa falta de não deixar com que exista uma cobrança em cima dos seus filhos, essa autoproteção, essa redoma que se cria em cima dessa geração, acarreta nisso aí. Os jovens não estão sendo contratados, porque muitas vezes tem a vaga de emprego, mas a empresa discretamente faz a exceção dessa juventude, e isso acarreta em jovens que têm conhecimento, vontade de trabalhar, mas não tem a questão da empresa, do feedback da empresa. Isso resume no quê? Emocional. O jovem, ele quer construir, ele quer casar, ele quer ter o seu cartão de crédito, ele quer comprar, e acaba não tendo condições porque não vai ter o emprego, pelo óbvio. E é isso que o livro do senhor vem apresentando também, ou seja, uma conscientização da família em ser responsável por seu filho nessa obtenção de conhecimento, responsabilizar esse seu filho e deixar com que os professores cumpram o papel, que é ensinar, mas também cobrando um feedback, cobrando uma resposta à altura desse aluno, para que ele venha não somente estar sendo um cone dentro da escola, mas ele venha ter uma participação, sabendo que tem pais ali também em atividade junto com ele, e sabendo que ele tem que dar resultado. Pois a própria estrutura pedagógica escolar criada pelos PCNs lá atrás tira essa responsabilidade das costas do aluno. Então o pai, ele quando ele cobra, em muitas circunstâncias, ele está só exercendo um direito que ele tem mas peraí, por que está reprovando meu filho, se o outro lá não é reprovado? Vamos ver as notas. Ele está exercendo o direito deles. A questão da cobrança, o Acácio, assim, essa questão da família cobrar, o que eu falo nas entrelinhas da minha obra?
Precisamos aproximar famílias e escolas. E assim, construir um relacionamento. Porque depois que construir o relacionamento, o pai vai entender os propósitos. O que aconteceu é que o distanciamento foi tão grande que o pai não entende a proposta da escola, porque a legislação que foi criada lá atrás e está aí até hoje, né, não deixa entender, e a escola não consegue fazer com que os valores da família sejam preservados no âmbito do espaço escolar. Então, o que vai trazer isso de volta? Relação. Precisamos construir esse relacionamento professor-aluno, construir esse relacionamento família-escola. A hora que nós construímos, o pai vai dizer, olha, eu vou cobrar aqui, vocês cobram aí, e onde nós queremos chegar? O que eu quero do meu filho? Não é que ele tira boas notas? Por exemplo, nós não estávamos falando da progressão continuada? Os dados do IBGE falou ontem do analfabetismo, né? Nós estamos aí na faixa de 5 a 10% de analfabetismo, avançamos. Mas, questionando a progressão continuada, como ela está instaurada nas escolas, ela promove o processo de ensino-aprendizagem, e ouviu vários pais e alunos de escolas particulares dando depoimento, dizendo, eu prefiro que reprove o meu filho do que deixar ele passar, ele avançar em séries. Mas a escola não corre esse risco. Ela não corre esse risco de chegar e reprovar o aluno e depois sofrer uma sanção aí por parte de um ente familiar que entra com recurso. E aí são, ali dentro da legislação, pedido várias exigências pro. É simples, vai qualquer escola pública hoje, você vai ver lá, aprovado pelo conselho, aprovado pelo conselho, aprovado por nota. Você entendeu? E esse conselho, como é que foi esse conselho? Eu já participei de vários conselhos. Eu sei como é que funciona. E isso não é uma crítica às escolas, porque as escolas são obrigadas a respeitar esse dilema. Ela corre o risco de sofrer e desmoraliza mais ainda, porque quando o pai vai lá, entra com recurso, é obrigado a supervisão de ensino, vai na escola, você vai ter que passar ela se autoflagela, ela se desmoraliza perante a sociedade. Entendeu? Hoje o governo ele está mais assim, falo assim da questão política hoje. Hoje o governo está mais preocupado em apresentar números positivos do que realmente, se a gente analisar baseado no contexto, né, da realidade dos fatos, que antigamente, como o senhor mesmo disse, e o que realmente aconteceu, né? Antigamente o professor, eu mesmo já aconteceu isso comigo, né? De ir para a escola e o professor realmente ele repreender, ele ter esse respaldo, né? Tanto da escola, da própria família, né? Eu recordo que eu chegava em casa e se eu chegasse com nota vermelha, meu pai me batia, e no final do ano eu lembro que eu tinha uma bicicleta, sabe como é que funcionava? Olha só, eu lembro que minha paixão é andar de bicicleta e jogar futebol. Meu pai pegou a bicicleta quando eu reprovei no segundo ano do primário. Ele pegou e pendurou a bicicleta. Eu passei as férias todinha vendo os amigos. Vereador repetente, ó. Isso. Então, quer dizer, isso foi um estímulo para mim estudar e não apresentar notas. E também eu estudei lá na escola anglo-americana em Foz do Iguaçu. E lá os professores, naquela época, os professores bem rígidos, obviamente, tinha um professor que vai muito da personalidade de cada professor, mas tinha professor que dá uma reguada. E hoje eu vi o senhor falando aí a respeito até dessa questão, né? Se um professor hoje repreendeu um aluno dentro da sala de aula, já conta para os pais já vai lá tomar as rédeas, né? Já vai tomar, como é que se fala? Tomar as dores do filho e vai lá repreender o professor, já quer pegar o professor na sala de aula, já quer invadir a escola, quer bater no diretor. Então, quer dizer, hoje a gente está analisando esse perfil hoje, eu vi até o Acácio falando sobre a geração X, Y, Z, hoje tem essa relação, né, de comportamental hoje dos estudantes de hoje, né, a realidade hoje, o estudante também, além de que, hoje não é só os pais não, hoje um aluno, se ele for repreendido pelo professor, o professor fica com medo, fica amedrontado, ele agride o professor, né, há esse risco. E como que você enxerga toda essa situação, esse comportamento hoje também, infelizmente, cresceu muito o índice de drogas nessa nossa juventude. É por isso que o livro é um chamado para a sociedade de conscientização que nós precisamos. Por exemplo,
O primeiro Plano Nacional de Educação aconteceu no Brasil em 1934. E foi uma reação popular. A Igreja Católica, os empresários, os sindicatos, a OAB participou, para formular uma política educacional que fosse de encontro com as necessidades da sociedade. Isso em 1934. Lá, foi a partir de lá que se determinou que parte do PIB seria gasto em educação. Estipularam 1,5%. Naquela época, foi bem-vindo. 1,5% do PIB em 1974. Hoje, gasto em educação. aqui... Depois de lá para cá, nós não tivemos mais a participação popular. E aí ficou na mão das autoridades públicas. E as leis foram surgindo, e a sociedade foi deixando, e agora nós estamos diante de uma situação do seguinte: existe essa questão da droga, existe a questão da bebida. Então, eu penso o seguinte: a sociedade precisa exigir que o ECA seja respeitado, o Estatuto da Criança e do Adolescente seja respeitado, não só dentro das escolas, mas no âmbito geral, na sociedade geral. O jovem e a criança precisa ser respeitada e precisa ser, protegida dessas ações, de droga, de acesso ao álcool, de violência, isso. De forma geral. Exatamente, porque os países onde a educação avançou foi países que blindaram o jovem da chegada do álcool. A molecada hoje a gente vê em vários casos aí que eles estão começando a beber com 14 anos. Na cara da sociedade, na cara frente a frente, à luz do dia, nos olhos de todo mundo. Então, primeira coisa é isso, não é exigir o estatuto da criança e do adolescente só dentro das escolas, tem que exigir na sociedade, certo? O segundo ponto que você está destacando aí, dessa questão, do pai repreender o professor, entra naquilo que a gente falou. Antigamente, muitos pais sofreram repressão das escolas. Porque se o modelo hoje é ruim, o modelo antigo também não era bom. Nós estamos numa sociedade do diálogo, da construção do diálogo, da construção do relacionamento como forma. Nós estamos na era da inteligência emocional. Nunca se falou tanto em inteligência emocional como agora. Aí uma vez um amigo, um colega de trabalho, o que a inteligência emocional tem a ver com ensino-aprendizagem? Não tem nada a ver. Você, quando você está estressado, você consegue produzir? Você consegue ler? Você consegue pensar? Então, e a criança? Imagina uma criança que foi exposta a uma vergonha, alguém xingou ela de burro, ela não está preparada para sofrer, esse tipo de agressão moral dentro do reduto escolar, junto com os amiguinhos, como é que vai ser? Então, essa coisa de escola disciplinadora, nós podemos ter um modelo de escola disciplinadora? Podemos. Mas não são todas que irão educar pela disciplina. E por isso que eu defendo os 5 modelos de escola. Eu sou a favor de ter escola cívico-militar. Isso que eu ia Por falar. que não? Mas que não seja o modelo total. Nós podemos ter uma escola cívico-militar, uma escola cívico-militar em várias regiões, em várias cidades, em várias capitais, por que não? O pai quer matricular, porque tem garotos, tem jovens que gostam de disciplina, que gostam de ser cobrado, que gostam de ser apertado. E tem aqueles que gostam de ser mais assim, o tete-a-tete, o conversar, o diálogo. No meu livro, eu exponho 4 perfis de professores. Você tem aquele professor mais disciplinador, que chega aí, vamos fazer, e isso é dele, é nato. Ele consegue impor isso muito bem. Eu conheço professores que, se ele for querer brincar, fazer uma brincadeira, ele perde a essência dele, então ele tem que ser disciplinador. Aí tem aquele professor mais extrovertido, comunicador, que cria relacionamentos com o aluno, a aluna chega e fala, meu professor, briguei com a minha mãe hoje, vai contar a história de vida dela, ele ouve, e aí a menina tal, ele acalma, aí daqui a pouco a menina tá lá, tá estudando, professor, você me deixou aliviada hoje, eu vou produzir, e começa a produzir. Você tem aquele professor que é mais, o festeiro da escola, o engenheiro que organiza os projetos, que faz a fanfarra, o Milton, professor Milton. Tem exemplo, Que vamos fazer festa junina, vamos, ele vai lá e organiza, ele corta as madeiras, vamos fazer as bandeirinhas. A escola precisa de todos esses perfis juntos, em conjunto.
Entendeu? Então, se nós acharmos que nós vamos educar essa garotada só com disciplina, aí fala assim, mas disciplina é tudo. Não, motivação é tudo. O Cristiano Ronaldo é disciplinado, não é? Porque ele gosta de jogar futebol. Ele tem paixão pelo futebol. Fala para ele largar o futebol e ir pro basquete para você ver se ele tem disciplina. Porque não é uma habilidade específica dele. Nós só temos disciplina naquilo que somos motivados. Eu, por exemplo, não reprovei na escola em matemática e não me tornei um professor de matemática, porque depois que eu comecei a estudar sozinho, que eu comecei a estudar por conta, eu passei a gostar, passei a desenvolver paixão. Então, a ação, a motivação antecede a ação. Eu acredito muito nisso. Então, disciplinar sem antes motivar, eu acho um erro. E entra no consciente de inteligência emocional. Legal. Aí, professor, que foi convidado aqui, inclusive por nós, né? E a gente agradece esse convite. Quanto tempo já estamos aí no ar, ô Albecer? Passa aí para nós aí. De 1h30 já? Ô, louco. Rapaz, deixar aqui, nós vamos. Só que nós, ainda bastante tempo, né? E nós estamos aqui, amigo internauta, passando um rascunho sobre o que nós achamos relacionado a conhecimento, como passar o conhecimento, mas aqui entre achômetro ou não, nós temos aqui um mestre em matemática que tem conhecimento, tanto que lançou um livro que é o que aconteceu com as nossas escolas. É pergunta ou uma ponto de exclamação? Qual que é a parada desse livro aí? Fala para nós aqui. Já me Tá aqui, ó. isso, Pergunta, o que é isso aqui? É uma afirmação. Soa como pergunta, né? Mas é uma afirmação porque a gente descreve, aí eu descrevo aí o que eu observei como aluno, né? Como professor. E hoje eu estou fora das escolas, né? Faz 5 anos que eu parei de dar aula em escolas. Passei nos concursos públicos, não assumi, porque não era interessante para mim, para o meu currículo profissional. Assim, as circunstâncias de trabalho estão muito conflituosas hoje nas escolas, não dá respaldo do professor, dentro de tudo aquilo que a gente conversou. E eu tracei aí um manuscrito aí desde de 1996 até os dias de hoje. Falo do choque de geração, só para vocês terem uma ideia. Existe uma diferença de geração entre eu e meus irmãos de 5 anos. E antigamente, quem que era o vilão nas televisões lá? Né? De desvirtuar o jovem. Malhação. Nossa, isso aí. Sim. Você pegou a malhação, Verdade. Geração Malhação. Nossa, isso aí desvirtua. Jovens. Está acabando com os jovens. Aí depois Vai avançando. E vai avançando. Então, por exemplo, eu fui da fase de namorar na praça só sábado. Eu só podia, né, dar um beijinho na boca e nada mais. A minha irmã, 5 anos mais nova que eu, pegou a fase do ficar. Olha só o choque de geração. Pegou a fase do ficar. E estudei com ela, hein? O meu irmão mais novo, 8 anos mais novo do que eu, já levou a namoradinha para dormir em casa. Mesma criação, com valores diferentes. Tempos diferentes. E são tempos Você diferentes. tem menos de 40. Eu tenho mais de 40. Entendeu? Fiz 48 anos antes. Dia 25 de março foi meu aniversário, 48 Parabéns, anos. parabéns. Vai chegar lá, nós, né? E percebe, Cabelo branco não tem, né? Olha lá, pinta o cabelo. Professor, tá pintando cabelo, professor? Não, né? Ainda não. Mas você vê como que é o choque de geração. E a escola não acompanhou essa mudança. E nós precisamos de uma escola que acompanhe isso, que o professor está sempre na flexibilidade de acompanhar esse choque de geração. A escola tem que tem que acompanhar a realidade da tecnologia. Hoje é GIS, ainda está no GIS. Louça, material didático, professor. É difícil. É complicado, tem que realmente modernizar. Há muitas escolas que modernizaram e há vamos dizer, a cada 10 vestibulares, né, cada 10 alunos que vão, por exemplo, concorrer num vestibular federal, não há aquele abismo, né? Obviamente, mas há ainda um índice crescente da escola pública para a escola privada, a escola particular. Há esse abismo, essa diferença. Essa distância está diminuindo, tá? Tá diminuindo, Cada isso que eu ia ano que falar. passa está diminuindo. O Enem democratizou o vestibular. Melhorou Porque antigamente, você lembra, eu fui prestar vestibular em Campo Grande, eu tinha que pagar a inscrição, tinha que pegar o ônibus, pagar o hotel, ficar 5 dias lá almoçando, pagar a estadia. O Enem hoje, o aluno, ele presta sem sair de casa. Ele não precisa ir mais para Campo Grande para prestar federal.
Ir para Três Lagoas, ficar 4 dias gastando dinheiro. Verdade. Então e falo do vestibular também, o modelo de vestibular nosso é atrasado, é arcaico. E assim, é para pais e mães de alunos, professores, pedagogos, principalmente o pai do aluno que tem filhos de escolas particulares, que acha que a escola particular está uma maravilha. Isso. E não tá. Daí nós estamos falando no aspecto geral da educação. Nós não estamos, isso aqui é escola pública é ruim, isso aqui é falta de investimento. Não, nós estamos falando de um aspecto geral. Existe a falta de investimento? Existe a questão também do engajamento, que são comportamentos que a escola, o professor, o aluno, os pais, a família precisa ter para melhorar. Hoje o PIB brasileiro em torno de 10 trilhões, fechou o ano de 2023, mas os investimentos são pífios, né, na educação. Aí você entrou num ponto bom. Vamos, assim, para a gente esclarecer. Nós saímos em 1996 Sim. de 36 bilhões de investimento e chegamos em 2010 com 135 bilhões de investimento em educação, 6,5% do PIB sendo investido em educação. Aí você pergunta, mas com todo esse investimento, nós quase triplicamos e não houve melhora na educação básica, por quê? Boa pergunta. Porque o ensino superior abocanha mais de 65% dos recursos. Isso é dado. Isso é dado. Houve migração, houve investimento no fomento da escola superior. E a escola básica ficou ali com os seus mesmos 35% de sempre. Então aí que está o problema. Exatamente. E hoje, ó que coisa interessante, ó outro dado. Esse eu peguei do INEP, tá? Não é o professor Luiz Caio que está falando. Você sabia que 56% dos nossos jovens que entram nas universidades brasileiras desistem das suas profissões? Somente 44% seguem adiante? E por que será? Exatamente essa a pergunta. Por quê? Porque as nossas universidades não escolhem os nossos jovens por habilidades e competências. Nós temos um vestibular louco. Vestibular é coisa de país atrasado. País onde educação de primeiro mundo, não existe mais esse modelo de vestibular de prova escrita. Tem engajamento. É o engajamento da escola, o currículo escolar leva o aluno para a universidade. Argentina, não tem vestibular para medicina? Quantos que a gente conhece aqui, né, na nossa região, que saiu daqui foi fazer medicina na Argentina, porque não tem vestibular, ficar fazendo 3, 4 anos de cursinho, gastando dinheiro que ele pode muito bem. Tem habilidade para uma prova. Exatamente. Tem habilidade para estudar. Exatamente. Porém, aqui não consegue. Aqui não consegue, porque é uma exigência muito alta, Cássio. Sim. Os nossos vestibulares é coisa não somente em conhecimento, mas em valores. Em valores. O nosso vestibular é coisa de país atrasado. País onde a educação avançou não tem mais esse modelo. É o currículo escolar, é o esporte. Eu estou dando aula para um aluno que está estudando nos Estados Unidos, né? E ele está de férias aqui e ele está fazendo geometria comigo. E ele é nadador lá. A natação levou ele para a universidade. Olha que legal. A natação vai levar ele para a universidade. O fato, você gosta de esporte e tal, descobriram que ele tem uma habilidade lá na área humanas, então você está dentro da universidade. São habilidades e competências. Por quê? Porque a questão do conhecimento, você dá uma prova para saber se ele tem condições ou não de frequentar uma universidade, isso daí ele consegue acompanhar depois, ele consegue recuperar depois. O vestibular hoje, ele não cumpre mais a função pelo qual ele foi criado. Qual que era o objetivo do vestibular? Era português, matemática e ver se você tinha condições de estar na universidade, certo? Então você fazia uma prova de redação, uns conhecimentos básicos de matemática e você ia para a universidade, certo? Hoje, com essa demanda de ensino superior, ele não cumpre mais essa função, ele serve mais para reprovar, para excluir gente, né? E não para verificar se o cara tem ou não condições de frequentar a universidade. E aí, Acácio? Aí, presença ilustre do mestre em matemática. Ilustre. Luiz aí, o Luiz Caio Ferreira. Ô Luiz, foi um prazer ter você aqui. Igualmente. Estamos chegando ao fim. Se deixar, a gente atravessa aqui a madrugada, né? A gente vai falar muita coisa. Temos muito assunto, porque o assunto relacionado à educação é muito grande. Nós estamos aqui apenas dando uma pincelada, dando uma tentativa de arranhar o conhecimento relacionado a essa área. Quem sabe não trazemos aqui posteriormente outros professores, pessoas gabaritadas assim como o senhor, venha aqui também explorar sobre esse assunto que tem
e chama muitas opiniões diversas, isso é importante, né? E nós estivemos aqui. Professor Luiz, passa o telefone aí para a galera que queira adquirir o livro do senhor, passar a palavra para o Albecir aqui para falar um pouquinho do livro também, né? O telefone é importante, né, Albecir? Ele está disponível no portal digital da Amazon para ser adquirido. Então você entra lá, o campo de busca, só digitar Mas o nome ele do passa livro. o link, passa o link para a gente, professor, para a gente vou divulgar. passar para o Acácio, e aí é só comprar. É uma leitura fácil, qualquer pessoa assim, né, que saiba ler, que interpreta um texto correto, vai ter condições de ler. É uma conversa clara, direta. A gente não colocou, não é um livro acadêmico, embora tenha traços, né, do academicismo. Uma linguagem isso, mas é uma voltada, linguagem voltada para o aluno, mas também para os mestres, os isso, professores. Professores e pais e mães de alunos, principalmente, Sim. que é o maior interessado nesse. Tem um detalhe nesse livro aqui, que o professor chegou aqui, gente, com esse pacote com vários livros dentro, né? Mas quando ele tirou, era um só. Eu falei, poxa, ele vai trazer uns 3 aí para presentear nós, né? Mas ele é esperto, ele trouxe só um aqui, que é o exemplar que ele tem que carregar, né? Mas nós estivemos aqui com o Luiz. Obrigado pelo convite. Esse convite está aberto para você vir outras vezes aqui. Vamos trazer mais gente aqui. Nós só estamos começando uma ideia, esse podcast aqui, que é um rascunho do que virá por aí. Internautas. E quero agradecer também a presença do Léo, a presença do vereador Albecir. Inclusive, vereador, o professor o professor ele disse algo que é um dado interessante, que a maioria das pessoas sabe o nome do médico do qual é atendido ou atende, mas não sabe o nome do professor. Inclusive, eu quero dar aqui um abraço virtual para a Josefa Espazapan, que foi aí minha professora lá no Álvaro Guião, e também a dona Hélia, que foi diretora em Paranápolis. Eu morei em Paranápolis e estudei na escola lá, e a Hélia era diretora e posteriormente veio dar aula lá no Álvaro Guião para mim também, né? Inclusive tinha uma brincadeira muito interessante, porque o JBC era a elite, como o professor mesmo disse. E ficava ali o pessoal que dava um pouco mais de trabalho no Álvaro Guião. E nós tínhamos uma brincadeira que falava assim, você sabe o que divide o céu do inferno? Era essa pergunta. E aí nós falávamos assim que era Rua Vitório Guaraciaba. Que é a rua que passa entre o Álvaro Guião e o JBC. Porque para entrar no JBC tinha que ter qualificações, né? Mas brincadeiras à parte, é muito bom a gente recordar o nome dos professores. E você, pai, mãe de aluno, que não sabe o nome do seu professor, significa que está faltando esse engajamento, né, professor? Com certeza. Esse engajamento é de suma importância, essa participação não só no dia que é chamado lá para receber um puxão de orelha, ou porque o aluno, que é o filho, está dando algum tipo de trabalho, mas essa participação é interessante, porque quando os pais eles não têm esse engajamento com a escola, ele vai para uma reunião de saco cheio. Essa é a realidade. Ele não vê a hora de terminar aquilo, ele não vê a hora de que aquilo lá se torna maçante. Mas quando os pais têm uma participação ativa na escola, não só para saber a nota, não só para saber se o filho está indo bem, se o filho vai passar de ano, mas para ter uma participação, de até fazer uma amizade com os professores, de saber quem é que está passando conhecimento para o seu filho, é de suma importância. E é isso aqui que o livro do senhor vem apresentando também, né? Esse engajamento, essa forma lúdica de saber qual é o caminho que o filho tem mais propensão para poder pegar, se é matemática, se é língua portuguesa. Hoje eu ministro aula para concurso e os meus alunos, eles têm muita dificuldade do básico, que é leitura. Pessoas que querem prestar concurso têm dificuldade em fazer leitura de texto. Pessoas aí com 40 anos, 50 anos, têm dificuldade. Ou seja, pessoas que querem realmente melhorar a vida, melhorar o salário e ver essa oportunidade através do concurso público. Mas falta o básico e muitas vezes com um nível superior, com um currículo que é de causar inveja, um currículo ali que tem nível, tem o diploma
analfabetismo funcional. Mas é o analfabetismo funcional. Não consegue fazer, não consegue fazer a leitura de um texto. E esse engajamento do aluno na escola e tendo seus pais ali junto é de suma importância, e é isso que o livro do professor Luiz Caio Ferreira vem apresentando, que é o que aconteceu com as nossas escolas, e é uma afirmação. Eu vou já me despedir por aqui. Obrigado por vocês que estão acompanhando esse bate-papo aqui. Quero passar a palavra para o Albecir e posteriormente vai passar a palavra para o Léo, e vamos finalizar aqui com o mestre em matemática, Caio. Agradeço, Darcy, por esse convite, e um arriscado convite de ter chamado nós por aqui. Teremos mais assuntos e mais oportunidade de vir aqui, não somente com o professor, mas vamos ver se a gente traz político. A próxima vez vamos trazer o vereador como político para estar indagando mesmo sobre essa política aqui na cidade de Castilho. E falar em política, queremos também fazer o merchan aqui para o prefeito Paulo Boaventura, que está fazendo um excelente trabalho aqui na cidade de Castilho. Não poderíamos deixar de citar isso, esse excelente trabalho que está sendo excelente e sendo fiscalizado pelos vereadores, e um está aqui do meu lado, né? Pega bastante no pé, né? Vereador pega no pé, e isso é importante, porque o vereador é o termômetro do trabalho de um político. E o vereador aqui, que tem mais conhecimento do que eu, ele é o termômetro do trabalho que o prefeito Paulo Boaventura vem desenvolvendo aqui no município de Castilho, e é baseado nesse termômetro que a gente consegue analisar se o político vai bem ou não. Verdade, Acácio. Acácio, agradecer você também, agradecer o Darcy, ao Léo, ao professor e mestre Luiz Caio Ferreira, que falou, foi um bate-papo descontraído, de uma linguagem diferente, né? Não é a linguagem formal, mas uma linguagem realista de hoje, de tudo que acontece nas escolas. Não somente, além da afirmação, né, o que aconteceu com as nossas escolas, também há um ponto de interrogação ainda, né? Porque tem muitas lacunas ainda, muitas, vamos dizer assim, muitas interrogações a respeito da nossa escola, onde ela pode, o que pode ser investido na educação, o que pode ser melhorado. Então, há muitos pontos ainda a serem destacados e serem indagados, mas que exigia muito mais tempo, né? Além desse tempo que a gente esteve aqui, mas foi um tempo suficiente para a gente esclarecer uma parte, vamos dizer assim, bem aprofundada, né? Ainda porque a educação não tem limite, né? Para a gente discutir. Tem muitas brechas, realmente muitas lacunas para serem preenchidas, mas foi suficiente realmente para a gente esclarecer muitas coisas que pode melhorar, de que forma. E a educação realmente é aquilo que eu falei lá no início, né? É o ponto principal, a formação dos formadores, né? Que forma advogados, que forma os novos professores, que forma arquitetos, que forma os profissionais, o policial militar, que realmente é primordial nas nossas vidas, né? É o ponto principal, o eixo principal hoje, né? Do âmbito da formação dos cidadãos. Professor, obrigado, viu, Léo? Obrigado, Deus abençoe. Deixa vocês falarem agora aí para a gente encerrar aqui a entrevista. Obrigado a todos pela oportunidade do professor Luiz Caio estar falando aqui. Obrigado a vocês que nos ouviram. E para vocês, alunos, pais e escolas, se engajem. Essa é a dica. Se engajem, porque só o relacionamento saudável de vocês, eu acredito que vai conseguir melhorar a educação nossa aqui no Brasil. A gente entra ano, sai ano, vem governo e sai governo, e nós estamos aqui. Então, pais, alunos e escolas, se engajem. Se relacionem de forma positiva e saudável. Essa é a dica. Obrigado. Vai lá, professor. Vai que é sua. Isso aí. Ele é um comerciante forte. A gente está com dificuldade de contratação desse perfil da juventude por conta dessa falta de, né, do jovem ter pensamentos claros, a questão dele estar engajado no meio para poder trabalhar, para poder produzir. E nós vamos ter uma queda de produtividade aí nos próximos anos por conta da educação. E todos nós sentiremos esse efeito. Não vai ser só o professor, não vai ser só as famílias. Então, o livro é uma conscientização, é para chamar para uma consciência maior. Pai,
Você que tem filho na escola particular, que acha que está uma beleza, ó, se você quer saber como que você pode fazer para exercer seus direitos como cidadão, aqui tem muita coisa que vai abrir os seus olhos. Você que tem filhos na escola pública, idem, gostaria de ter uma escola mais engajada, uma escola melhor, quer saber dos seus direitos, de como que você faz para exercer, aqui, né? A gente precisa discutir isso na mesa do café da manhã, na mesa do jantar, nas nossos bate-papos lá, na hora da cerveja, entendeu? Quando você mandar, você pensar, pô, segunda-feira eu tenho que levar meu filho para a escola, mas qual escola que o meu filho está inserido e que tipo de escola que eu quero para ele está aprendendo, porque faz parte, é a mesma coisa de você estar alimentando o seu filho mal. Ele tendo uma educação de péssima qualidade, é a mesma coisa de você estar dando uma comida de péssima qualidade para ele. Ele vai crescer doente, ele vai crescer deformado. E uma vez adulto, aí já não cabe mais você querer educá-lo. Essa é eu vou encerrar com um pensamento, tá? Se educação custa caro, experimenta a ignorância. Experimenta a ignorância. Obrigado, pessoal. Desculpa tomar o tempo de vocês aí. Obrigado, Castilho. Nós ganhamos tempo, e né? todos os telespectadores que nos ouviu até aqui, tá bom? Abraço. Fechou. Um abraço para todo mundo aí. Vamos fazer um selfie agora? Vamos. Fazer um selfie aí. Darcy, tá com você. Olha aí, pessoal, a Delírios Pizzaria, além da melhor pizza da cidade, é o local certo aí para você marcar aquele encontro com os amigos, com aquele bate-papo, fazer aquela confraternização entre amigos, na Delírios Pizzaria, tá? E a entrega mais rápida da cidade, olha aí que delícia as pizzas da Delírios Pizzaria. A entrega mais rápida da cidade.